abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu tenho uma breve reflexão, eu tenho 15 minutos para trazer uma mensagem, mas eu creio que Deus não precisa de tempo, Deus precisa de espaço. Quantos aqui gostariam de dar espaço ao Senhor, ao Espírito Santo? Então diga amém. Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus no capítulo 15. A partir do verso 21, eu trago uma reflexão sobre uma mãe extraordinária da Bíblia. O tema da mensagem é amor de mãe. Na minha tradução, segundo escreveu Eugene Peterson, diz assim: dali Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou. Repita comigo: Jesus a ignorou. Forte isso, né, gente? Mas os discípulos reclamaram: ela está nos perturbando, atenda-a, por favor, ela vai nos deixar loucos. Jesus continuou ignorando a ela e dizendo: estou ocupado agora com as ovelhas perdidas do meu pai. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: mestre, ajude-me. Repita comigo: ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cães. Ela foi rápida: entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus disse: ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nós pedimos que nessa noite, em graça, o Senhor fale conosco. O Senhor use a história dessa mulher cirofenícia, dessa mãe incrível, dessa mãe que foi disposta a fazer tudo pela sua filha. Que nós possamos nessa noite receber aquilo que o Senhor tem como porção hoje para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, gostaria de falar sobre o amor de mãe, e no início do culto eu falei que quando Deus resolveu falar sobre o amor dele, ele trouxe a figura de uma mãe e um filho. Se porventura essa mãe é capaz, mesmo amando demais o seu filho, abandoná-lo, eu porventura jamais abandonarei. Aqui nós temos um texto onde Jesus estava na Galileia, pregando a palavra com os seus discípulos. E então ele resolve ir para a Galileia dos gentios, do outro lado, aquilo que nós conhecemos como Líbano de hoje. Ele foi andando. Jesus, eu dizia para Railan, Jesus é o maior exemplo de alguém que era comprometido com a saúde, porque Jesus, irmãos, ele andava o dia inteiro. Jesus, ele percorria quilômetros e quilômetros andando, da Galileia para Nazaré, para Tiro e Sidom, que fica na Síria. Ele ia para a Jordânia, então ele andava o tempo inteiro. E essa mãe, Jesus, ao chegar lá, entrou dentro de uma casa e pediu para que ninguém falasse sobre a presença dele. E a Bíblia fala que essa mulher desesperada, que tinha uma filhinha, segundo Mateus escreveu, isso nos dá a entender que era uma criança muito pequena, que estava sendo assolada por um espírito maligno. E essa mãe, ela resolveu implorar a Jesus para que a libertasse desse mal. E o texto, pedi para que vocês repetissem, diz que Jesus a ignorou. E isso é muito curioso, porque todas as vezes na Bíblia que alguém foi até Jesus, de alguma maneira, não saiu sem receber o milagre. Não saiu da presença dele sem ser ignorado. Jesus ignorou, eu acredito, por um período muito grande. Afinal, os discípulos chegaram a dizer: atenda a essa mulher, por favor, porque ficaremos loucos. Provavelmente a mulher insistia, andava atrás, gritava, pedia, clamava, até que Jesus, ele realmente parou. E eu quero crer no meu espírito que todo silêncio, numa comunicação direta de alma, de coração, ele produz intimidade. E o silêncio de Jesus para o clamor daquela mulher trouxe muita reflexão
para os discípulos e também para aquela mulher. Até que Jesus então se dirige à mulher e diz para ela que não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que ele estava dizendo isso? Porque Jesus ele veio para os seus, os judeus. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, está explícito o plano de salvação, quando Deus idealizou a salvação do seu povo, que ele intitulou lá em Ur dos Caldeus, quando chamou Abraão, dizendo para ele em Gênesis 12, preguei quinta-feira agora, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele veio para os judeus, e o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 12 do seu livro, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas por isso, por não ter sido recebido pelos seus, a todos quanto o receberam, foi dado a esses o direito de serem chamados filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? É exatamente porque Jesus resolveu nos receber que eu e você estamos aqui hoje. Porque ele veio para os seus, para os judeus. E nós somos gentios. Essa mulher era uma mulher grega, cirofenícia. Ela não estava no plano de salvação. E Jesus então diz para ela, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E de bate pronto, essa mulher, ela responde para Jesus, mas até os cachorrinhos, eles têm direito de comer as migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Essa mãe, ela se coloca num lugar de humilhação, num lugar de vergonha. E eu pergunto para você, do que é capaz de fazer uma mãe por um filho ou por uma filha? Qual é o limite, sabe, que pode ser medido de uma ação, de uma atitude, de uma mãe em favor de alguém? Eu, sem sombra de dúvidas, quando li essa história, posso atestar que essa mulher, acima de todas as coisas, é uma intercessora. E o que é ser um intercessor? O intercessor é alguém que decide interceder por outro alguém, pastor Levi. É alguém que decide orar por alguém, é alguém que decide pedir e fazer por alguém. E se você observar o texto, quando Jesus a ignorou, ela se prostrou de joelhos diante dele e gritou, ajude-me, por favor. Observe, ela não disse, ajude a minha filha, ela disse, ajude-me. Sabe, Davi, é quando alguém resolve tomar para si aquilo que está pedindo em favor do outro. É quando alguém resolve se colocar no lugar do outro. É quando alguém resolve anular a sua própria vida, a sua própria agenda. Isso é interceder, isso é se colocar na brecha, isso é se colocar em favor de alguém. Isso só é possível isso através do amor, Mateus, através de um amor puro. E não sabemos quanto tempo essa filha sofria, não sabemos do que realmente esse demônio a afligia. O fato é que visivelmente essa mulher, ela se encontrava desesperada, e mesmo recebendo o desprezo de Jesus no primeiro momento, propositalmente, os discípulos ficaram muito confusos. A mulher, ela teve a capacidade de insistir, de clamar, de buscar, de ser perseverante, porque ela poderia dizer, poxa, vim aqui, sabe, eu achei que você era diferente. Mas a mãe, ela não tem nenhum problema em se humilhar quando um filho ou uma filha está precisando de ajuda. Não existe limites para realmente uma mãe buscar ajuda por um filho ou por uma filha. Não tem vergonha, não tem ego, não tem vaidade. Tudo que quem tem é o desejo em relação ao outro. E essa história, ela fala exatamente sobre isso. E ela fala sobre sonhos, ela fala sobre cura. E depois de muito insistir, de não ouvir os discípulos, que provavelmente a rechaçaram, Jesus então se dirige para ela e diz para ela, eu não vi tanta fé em qualquer outro lugar que eu tenha passado. Por isso, nesse exato momento, aquilo que você pediu já foi atendido. Ela recebeu a vitória, a libertação da sua filha, justamente por causa da capacidade de insistir, de clamar, de não retroceder. Isso é um amor de mãe, um amor que o próprio Deus resolveu dizer para nós, que vai além da compreensão humana. Eu me lembro quando entrei na faculdade de psicologia,
Logo nos primeiros semestres do curso, comecei a perceber que sempre em algumas disciplinas que eu fazia, uma mulher ela entrava dentro da sala com uma jovem numa cadeira de roda. E ali, todos os dias eu percebia que aquela mãe, obviamente da sua filha Suelen, a Suelen ela tinha 30 anos de idade, hoje um pouco mais, ela sofria de paralisia cerebral. A sua mãe, Dona Gilda, todos os dias levava a sua filha para fazer o curso de psicologia. A Suelen resolveu ser psicóloga. O desejo dela era ajudar as pessoas. E por isso ela resolveu pedir à mãe, para que de alguma forma a mãe pudesse viabilizar. Moradoras de Iguaba Grande com muitas dificuldades. Elas buscaram ajuda do governo municipal, pedindo, através do FIES, ela conseguiu entrar na Universidade Veiga de Almeida. E aí a prefeitura disponibilizou um computador para que a Suelen pudesse fazer a aula de casa. E a menina, ela insistiu dizendo que não queria, ela queria de uma forma presencial. Dona Gilda, ela não mediu esforços. A prefeitura não disponibilizou veículos que pudessem levar de uma família humilde, pobre. Mas isso não foi um problema para a Dona Gilda. Através da Defensoria Pública, ela solicitou que a prefeitura disponibilizasse um carro para levar a Suelen todos os dias para a universidade. E todo dia ela entrava lá e ela tem muita dificuldade na fala, ela não tem nenhum tipo de coordenação motora, por isso ela não escrevia. Sentava na primeira fileira Dona Gilda e Suelen, e eu observava aquela mãe pegando o caderno e escrevendo todo o conteúdo que era passado. Eu estou falando de uma mulher que sequer tinha o ensino fundamental, mas que parou a vida dela por 5 anos em favor do sonho da filha dela, com muita dificuldade. As provas tinham que ser de forma oral, porque a Suelen ela não podia escrever, mas sonho é sonho. E por muitas vezes eu vi lá a participação dela, e todas as vezes a mãe dela com muito cuidado, com muito carinho, envolvendo, sabe, as atividades que eram feitas em grupo, a mãe sempre presente. A Dona Gilda, ela parou a vida dela por 5 anos. Você sabe o que é isso? Ela não olhou para as limitações da filha, ela não olhou para as dificuldades que ela enfrentou, porque não tinha dinheiro, inclusive para pagar a faculdade, fez pelo FIES. Ela não olhou as dificuldades quando o poder público se negou ou entregou para ela um computador dizendo, é melhor fazer de casa. É aquela coisa que as pessoas querem dar um jeitinho, mas quando a gente tem um sonho, irmãos, ninguém pode parar aqueles que realmente decidem sonhar em Deus. Ninguém pode impedir, sabe, o amor de uma mãe por um filho ou por uma filha. Aquela menina, eu por muitas vezes vi os olhos dela brilharem, e eu confesso para os irmãos, disciplina que muitas vezes eu tive dificuldade, Dona Gilda estava lá anotando tudo, e às vezes era o caderno dela que eu tinha que olhar lá, o que a senhora escreveu aí? Deixa eu dar uma olhada aí, Dona Gilda. E isso nos chama a atenção, um amor de mãe. E essa menina, ela conseguiu realizar o sonho dela depois de 5 anos numa universidade. Mas isso, irmãos, só foi possível por causa do amor da mãe dela. Um amor de mãe, e a Suelen se tornou uma psicóloga. Eu pergunto para você, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Você que é um filho, você acha que a sua mãe mediria esforços para poder incentivar ou fazer por você o que estivesse ou não ao alcance dela? Claro que sim. Você que é mãe também. E com a vida da Suelen não foi diferente. Eu pedi para que eles colocassem um videozinho da Suelen aí, para que vocês pudessem conhecê-la e ouvir um pouquinho da história dela. Pode colocar. Suelen Carvalho tem paralisia cerebral. No 8º período da faculdade, ela é acompanhada pela mãe Gilda, nas aulas e na vida. Ela assistia aula comigo, ela que me ajuda, ela sempre me ajudou. Me ajudou, está sempre me ajudando. Para Suelen, a presença da mãe tem um significado muito especial. É muito importante
importante é a união. Essa família é muito bom. Um amor, um carinho por ela muito grande. A estudante é muito grata pelo carinho que recebe da mãe. Eu amo muito ela. Eu agradeço a ela por ela ter me dado força para me chegar até onde eu cheguei. No final da entrevista, Suelen deixou seu recado para o público do Expresso Uva. Feliz Dia das Mães. O sonho. Deus, ele usa pessoas, Deus não usa coisas, Deus não usa lugares. Eu sempre digo nas minhas mensagens que no fim de tudo, ou a gente vai dar testemunho, ou a gente vai dar desculpa. Ah, eu não consegui porque eu estou falando de uma jovem que tinha paralisia cerebral. Eu estou falando de uma menina que não andava, ela não anda. Mas eu estou falando de alguém que determinou. E você sabe qual era a maior motivação da Suelen? Isso é que realmente me impressionou mais, sabe, Jefferson? A maior motivação da Suelen, ela queria fazer direito. Só que ela entendeu que era muito difícil para ela o direito. E aí ela resolveu fazer psicologia para atuar na psicologia jurídica. Porque o objetivo dela era se formar para poder ajudar as pessoas. Era em favor do outro. Isso é um amor contagiante. Aquilo que ela recebeu da mãe, que é inexplicável, de alguma forma não paralisou, mesmo tendo paralisia cerebral, fazendo com que ela avançasse nos sonhos e também se colocasse em disposição a interceder por outro. A mãe, uma intercessora da filha, a filha, uma intercessora de outros. É isso. É uma data comercial, o Dia das Mães? Sim, mas é muito mais do que isso. Eu vejo pessoas se mobilizando no Dia das Mães, porque, sabe, quantas foram as vezes, quando a gente teve o Tito, eu decidi com a Carla viver tudo com ele. Então, de madrugada, eu não dormi em outro quarto, eu vou dormir ali, porque eu quero acordar, eu quero trocar fralda, eu quero dar banho, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência, porque dizer que é pai no título, no nome, não, eu falei, eu vou viver isso, e em algum momento, de madrugada, eu querendo dormir, cochilando, dando cabeçada, eu falei, rapaz, vai dormir, cara. Eu olhei para ele e pensei assim, alguém, algum dia, fez isso por mim. Alguém em algum momento perdeu noites e noites de sono por mim, com cólicas, com gases, com fome, com a fralda suja. Isso é o amor. Aí quando chega numa data dessa, a gente resolve dar um presente para a mãe. Vou comprar uma geladeira para ela, vou comprar uma máquina de lavar, vou comprar um fogão. Isso não é presente para a mãe, isso é presente para você, pô. Então no Dia das Mães você compra um presente para sua mãe, não para você. Ah não, vou comprar um liquidificador. Ótimo, está favorecendo esse mercado comercial aí, porque é a segunda data que mais se vende. Então dá um presente para sua mãe. Um presente, dá uma joia, cadê Davi? Uma joia, vai lá na Arte Ouro fazer um merchan aqui, porque dá um cordão de ouro, dá um anel para sua mãe, sabe? Dá alguma coisa que a valorize, dá alguma coisa que manifeste na vida dela a sua gratidão por ela, sabe? A gente às vezes ama, mas às vezes a gente esquece de dizer que ama. Quando a gente é pequeno, a gente fala tanto, Tito o dia inteiro, dizendo que me ama, eu dizendo que amo, beija minha boca toda hora e fica. Eu falo pra Carla, tem que aproveitar agora. A gente tem que aproveitar agora, porque daqui a pouco cresce, quer se afastar, quer beijar outra boca, não é verdade? Mas a gente tem que construir essa relação ao ponto da gente não perder isso. Essa vergonha que a gente às vezes tem de dizer, porque a gente cresce, a gente fica bobo. A gente deixa de falar que ama. Você está com sua mãe aí? Queria que você se abraçasse com ela aí. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu queria que nesse momento você dissesse palavras de gratidão a ela. Sua mãe não está mais aqui hoje. Eu queria que você orasse por ela. Você agradecesse ao Senhor por aquilo que Ele fez. Isso. Esse é o momento da gente em família ser grato. Cultuar a Deus também na vida do outro. Isso.
Nós vamos orar. Levante suas mãos aos céus. Pai, obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra. Obrigado pelas apresentações aqui, pelas homenagens. Obrigado porque tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor e pelo Senhor. Paulo disse isso em Romanos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos despertados a viver os nossos sonhos, porque não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela cuidadora que tivemos, pela mãe, aquela que está conosco e que podemos ainda valorizar, mas aquela que já foi, que não está próxima de nós. Que o Senhor possa nos aquecer e nos envolver até o dia em que estaremos juntos novamente na eternidade. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, abençoa os nossos filhos, a nossa descendência, que possamos ser um exemplo vivo para eles, Pai, a ser seguidos. Que essa semana, Pai, seja uma semana de reflexão diante de uma palavra como essa, de um despertar para viver aquilo que ainda não vivemos, para experimentar daquilo que ainda não experimentamos. É o que nós te pedimos, que o Senhor adestre os nossos dedos, que o Senhor envolva os nossos filhos com as tuas poderosas asas. Se porventura uma mãe tem um filho que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, dê o privilégio, dê a honra dessa mulher de ver o seu filho prostrado na tua presença. Nós repreendemos as amarras, as garras do diabo e dos seus demônios sobre os filhos dos nossos filhos. É o que oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você, valeu!